Se você fosse um capitão de navio em Nova York no ano de 1900 e quisesse levar sua carga para São Francisco, na Califórnia, você teria uma jornada infernal. Você teria que navegar para o sul, descer toda a América do Sul, enfrentar as águas traiçoeiras do Cabo Horn e depois subir tudo de novo. Uma viagem de mais de 21 mil quilômetros. Mas, e se você pudesse simplesmente atravessar bem aqui? Hoje, você vai ver como política, engenharia e mosquitos decidiram o comércio mundial. Com o Canal do Panamá, essa mesma viagem foi reduzida para apenas 8.300 quilômetros, um atalho que economiza semanas no mar e milhões em combustível. Mas esse atalho não foi fácil. Sua história envolve impérios falidos, dezenas de milhares de mortes, uma revolução patrocinada e a criação de um país inteiro, apenas para que esse canal pudesse existir. A ideia de um canal aqui é antiga, mas a primeira tentativa séria veio da França, em 1881. Liderados por Ferdinand de Lesseps, o herói que construiu o Canal de Suez, os franceses acharam que poderiam repetir o feito. Eles estavam tragicamente errados. Eles planejaram um canal ao nível do mar, assim como Suez. Mas o Panamá não é um deserto plano. É uma selva montanhosa, com chuvas torrenciais que causavam deslizamentos de terra constantes. E o pior, os mosquitos. A malária e a febre amarela devastaram a força de trabalho. Os engenheiros morriam, os operários morriam. Estima-se que mais de 20 mil pessoas morreram nessa tentativa francesa. Depois de gastar uma fortuna e declarar falência, os franceses desistiram. O sonho virou um cemitério de máquinas enferrujadas na selva. Entra em cena os Estados Unidos. No início do século XX, os Estados Unidos eram uma potência em ascensão. E eles tinham um problema estratégico. Para mover sua marinha da costa leste para a oeste, precisavam dar a volta no continente. Eles precisavam do atalho. Eles viram o projeto francês fracassado e decidiram assumir. O problema? O Panamá não era um país. Ele era uma província da Colômbia. Os Estados Unidos, liderados pelo presidente Teddy Roosevelt, ofereceram um acordo à Colômbia, mas o Senado colombiano rejeitou. Eles acharam o valor baixo e temiam pela sua soberania. A Colômbia disse não, e Roosevelt não era um homem que aceitava não como resposta. Se a Colômbia não ia cooperar, os Estados Unidos encontrariam outra maneira. E se o Panamá não era um país, talvez devesse ser. Em novembro de 1903, um grupo de separatistas panamenhos declarou independência da Colômbia. Foi uma revolução suspeitamente fácil. Por quê? Porque enquanto os revolucionários tomavam as ruas na cidade do Panamá, navios de guerra americanos como o USS Nashville apareceram magicamente na costa. Eles bloquearam os portos, impedindo que as tropas colombianas desembarcassem para conter a rebelião. Foi a diplomacia das canhoneiras em sua forma mais pura. A Colômbia, sem marinha para enfrentar os Estados Unidos, não pôde fazer nada. Em 3 de novembro de 1903, o Panamá nasceu, e pouquíssimos dias depois, os Estados Unidos reconheceram o novo país. E em troca dessa ajuda, os Estados Unidos queriam seu prêmio. Em 1904, foi assinado um tratado que dava aos Estados Unidos o controle perpétuo de uma faixa de 16 quilômetros de largura no meio do país. A zona do Canal do Panamá era um território americano dentro do Panamá. Agora, os americanos iriam terminar o que os franceses começaram. Mas eles aprenderam com os erros. Primeiro, eles não lutaram contra a selva. Eles declararam guerra aos mosquitos. Uma campanha massiva de saneamento erradicou a febre amarela. Segundo, eles não tentaram cavar um canal ao nível do mar. Eles fizeram algo muito mais inteligente. Eles criaram um elevador de navios. Eles construíram uma represa no rio Chagres, criando o gigantesco lago Gatun, 26 metros acima do nível do mar.
Para um navio subir, ele entra em uma série de comportas, as eclusas. A eclusa se fecha, a água entra e eleva o navio, como em um elevador. O navio então navega tranquilamente pelo lago artificial e depois desce pelo mesmo processo do outro lado, no Oceano Pacífico. Um feito de engenharia que, em 1914, finalmente conectou os oceanos. O canal foi um sucesso americano, mas para os panamenhos era uma ferida aberta. Ter uma faixa de terra no meio do seu país, governada por outra nação, com leis americanas e soldados americanos, era uma humilhação nacional. A zona do canal era um ponto de tensão constante. Protestos e confrontos se tornaram comuns. O Panamá queria seu canal de volta. E eles finalmente conseguiram. Mais ou menos. Em 1977, após anos de negociações tensas, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o líder do Panamá, Omar Torrijos, assinaram os tratados Torrijos-Carter. O acordo era claro: os Estados Unidos entregariam o controle total do canal ao Panamá, mas não imediatamente. A transição terminaria ao meio-dia de 31 de dezembro de 1999. Na virada do milênio, pela primeira vez em quase 100 anos, o Panamá teve controle total sobre seu território. Mas havia uma cláusula, um segundo tratado assinado junto com o primeiro, o Tratado de Neutralidade. Esse documento garante que o canal permaneça aberto e neutro para navios de todas as nações, em tempos de paz ou de guerra. E ele dá aos Estados Unidos o direito legal de intervir militarmente contra qualquer ameaça que tente fechar o canal ou perturbar seu funcionamento. Em outras palavras, o canal é do Panamá, mas os Estados Unidos ainda guardam uma chave da porta dos fundos. Hoje, o canal do Panamá, expandido em 2016 para navios ainda maiores, continua sendo uma das artérias vitais do comércio mundial. Ele é um monumento de concreto e aço à ambição humana, uma prova de que a engenharia pode mover montanhas, mas também é um lembrete geopolítico de que, às vezes, para redesenhar um mapa, você precisa primeiro redesenhar as fronteiras. A história do Panamá é uma das mais diretas de como a geopolítica pode criar um país. Você acha que a intervenção dos Estados Unidos foi justificada pelo benefício global do canal ou foi um ato de imperialismo puro? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você curte essas histórias onde a geografia e a política colidem, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!